Hiram da faxineira na loja de luxo. Mas ela voltou comprando tudo à vista e calou todos. Célia Santos segurava firme o balde de água e o pano de chão quando ouviu as risadas vindas do balcão principal. Suas mãos tremeram levemente, mas ela continuou caminhando em direção ao mármore italiano que precisava ser limpo antes da abertura da boutique. "Olha só quem chegou", sussurrou Bruna, a vendedora loira, cutucando a colega com o cotovelo. "A nossa princesa da limpeza com aquele uniforme todo desbotado." Fabiana, a outra vendedora, cobriu a boca tentando esconder o riso. "Bruna, para com isso." "Ela pode escutar", disse fingindo preocupação, mas o tom debochado era claro. "E daí se escutar?" Bruna ajeitou o cabelo perfeitamente penteado. "Precisa saber o lugar dela mesmo." Célia abaixou a cabeça e continuou andando. Aos 45 anos, ela havia aprendido que algumas batalhas não valiam a pena lutar. Pelo menos não naquele momento. Havia coisas mais importantes ocupando seus pensamentos, como as contas de casa que se acumulavam e o sonho antigo que guardava no fundo do coração. "Célia!" gritou Patrícia, a gerente, saindo de sua sala nos fundos da loja. "Você está atrasada. Os clientes VIP chegam em 1 hora e esse chão precisa estar brilhando." "Bom dia, Patrícia. Cheguei no horário de sempre." Célia respondeu calmamente, mostrando o relógio que marcava exatamente 7 da manhã. "Não me interessa. Quero tudo limpo em 40 minutos. E cuidado para não arranhar o mármore com essa escova velha." Bruna e Fabiana trocaram olhares divertidos. Aquela rotina matinal de humilhação havia se tornado um espetáculo particular para elas. Célia ajoelhou no chão e começou a esfregar o piso com movimentos precisos. Cada passada do pano era feita com cuidado, como se estivesse polindo uma joia. Ela tinha orgulho do seu trabalho, mesmo que ninguém reconhecesse isso. "Aposto que ela nem sabe quanto custa uma dessas bolsas aqui", comentou Fabiana, apontando para uma peça exposta no balcão. R$5.000, Bruna riu. "O salário dela de 3 meses. Deve sonhar em comprar uma dessas." Coitada! Célia escutava tudo, mas mantinha os olhos fixos no chão. Cada palavra era como um espinho cravado no peito, mas ela já havia desenvolvido uma armadura invisível contra aquele tipo de ataque. Não sabiam elas que por trás daquela mulher simples existia uma mente brilhante e um coração cheio de determinação. A campainha da porta tocou e uma senhora elegante entrou na loja. Célia rapidamente recolheu seus materiais de limpeza e se afastou para um canto, como havia sido instruída a fazer sempre que chegavam clientes. "Bom dia, senhora." Bruna correu até a cliente com seu sorriso mais falso. "Em que posso ajudá-la hoje?" A senhora, Dona Regina Albuquerque, observou discretamente a loja enquanto respondia às perguntas da vendedora. Seus olhos treinados notaram cada detalhe, incluindo a mulher de uniforme azul que se escondia no canto, tentando se tornar invisível. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. "Estou procurando um presente especial para minha filha", disse Dona Regina. "Algo único." Enquanto Bruna mostrava as peças mais caras, Célia discretamente voltou ao seu trabalho de limpeza. Ela havia notado uma mancha de café no canto da vitrine que as vendedoras não tinham visto. Com cuidado, passou o pano até que o vidro ficasse cristalino. Dona Regina observou a dedicação da faxineira. Havia algo na postura daquela mulher que chamava sua atenção. Mesmo sendo ignorada e tratada como se fosse invisível, ela trabalhava com uma dignidade impressionante. "Desculpe", Dona Regina interrompeu Bruna no meio de sua apresentação. "Quem é aquela senhora ali?" "Tá, é só a faxineira", Bruna respondeu com desdém. "Não se preocupe com ela. Agora, esta bolsa aqui... Qual o nome dela?" insistiu a cliente. "Célia alguma coisa", Fabiana respondeu da mesa onde organizava papéis. "Por que a curiosidade?" Dona Regina não respondeu, mas continuou observando. Havia algo familiar naquela mulher. Algo que despertava uma memória distante em sua mente. Célia terminou de limpar a vitrine e se dirigiu aos provadores.
Era lá que encontrava os maiores desafios. As clientes frequentemente deixavam roupas jogadas no chão, restos de maquiagem nos espelhos e até mesmo comida esquecida nas cadeiras. Ao entrar no primeiro provador, ela encontrou um verdadeiro caos. 5 vestidos caros estavam amontoados no chão, um sapato estava jogado debaixo do banco e havia marcas de batom no espelho. Célia suspirou fundo e começou a organizar tudo com o cuidado de quem manuseia peças de museu. Célia! Patrícia gritou do balcão. Quando terminar aí, precisa limpar o banheiro também. Está um nojo. Sim, senhora, ela respondeu, dobrando cuidadosamente um vestido de seda que custava mais que seu salário anual. Bruna se aproximou da porta do provador com uma xícara de café na mão. Nossa, que trabalheira, disse em tom zombeteiro. Deve ser difícil limpar coisas que nunca vai poder usar. Célia parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos da vendedora. Todo trabalho tem sua dignidade, respondeu calmamente. E eu tenho orgulho do meu. Orgulho? Bruna riu. De ser faxineira, de ser honesta, de sustentar minha família, de nunca ter passado por cima de ninguém para conseguir o que tenho. O silêncio ficou pesado no ar. Bruna não esperava uma resposta tão firme. Por um momento, ela se sentiu desconfortável, mas logo retomou sua postura arrogante. Que bonito, disse com sarcasmo. Mas no final do dia, você ainda vai continuar esfregando o chão e eu vendendo bolsas de R$ 5.000. Célia sorriu tristemente. Você tem razão, disse. Hoje eu vou continuar esfregando o chão, mas amanhã é outro dia. Havia algo no tom de voz de Célia que fez Bruna se sentir inquieta. Não era resignação, nem derrota. Era quase como uma promessa. Dona Regina havia escutado toda a conversa da área de espera. Aquela mulher definitivamente tinha algo especial. Havia uma força interior que irradiava dela, mesmo em meio àquela humilhação constante. Amanhã seguiu seu curso habitual. Célia limpou todos os cantos da loja com a mesma dedicação de sempre, enquanto as vendedoras continuavam suas conversas fúteis e seus comentários maldosos. Patrícia aparecia de vez em quando para fazer alguma crítica ou dar alguma ordem desnecessária. Por volta das 11 da manhã, a loja começou a receber mais movimento. Clientes elegantes entravam e saíam, carregando sacolas com compras caras. Célia sempre se afastava quando alguém chegava, como um fantasma que se torna invisível quando necessário. Foi durante uma dessas situações que aconteceu o primeiro incidente significativo do dia. Uma cliente muito bem vestida entrou na loja falando alto no telefone, claramente irritada com alguma situação nos negócios. Enquanto discutia ao telefone, ela não prestou atenção por onde caminhava. Célia estava naquele momento finalizando a limpeza do chão próximo à entrada. O piso ainda estava úmido e ela havia colocado uma placa de "Cuidado, piso molhado", bem visível. A cliente, distraída com a ligação, pisou exatamente na área molhada. Seus sapatos de salto alto não tiveram aderência suficiente e ela começou a escorregar. Célia, que estava próxima, rapidamente larrou o balde e segurou o braço da mulher, impedindo que ela caísse. "Cuidado, senhora", disse Célia gentilmente. "O chão ainda está escorregadio." A cliente, em vez de agradecer, olhou para Célia com irritação. "Por que não sinalizou melhor? Podia ter me machucado." Célia apontou discretamente para a placa amarela bem à vista. "A placa está ali, senhora. Sinto muito pelo susto." "Uma placa pequena dessas não adianta nada", a cliente gritou. "Vocês deveriam ter mais cuidado." Patrícia correu até elas, claramente nervosa com a situação. "O que aconteceu aqui?" "Sua funcionária quase me fez cair." A cliente continuou irritada. "Na verdade", Célia tentou explicar calmamente, "eu a ajudei a não cair quando ela pisou no chão molhado." "Não me interrompa", Patrícia berrou. "Você deveria ter terminado a limpeza antes dos clientes chegarem, mas eu coloquei a placa de aviso." Célia começou a falar. "Não quero ouvir desculpas", Patrícia a cortou. "Volte ao seu trabalho e deixe os clientes em paz." A cliente, satisfeita em ver alguém sendo repreendido, seguiu seu caminho. Célia ficou ali parada, segurando o balde, sentindo o peso injusto da situação. Ela havia evitado um acidente e estava sendo culpada por ele.
Bruna e Fabiana assistiram a tudo com sorrisos maliciosos. Olha só, sussurrou Bruna. Nem para segurar cliente direito ela serve. Dona Regina, que também presenciou tudo, ficou indignada com o que viu. Aquela mulher havia claramente evitado um acidente e estava sendo injustiçada. Ela fez uma anotação mental sobre a situação. O restante da manhã passou sem grandes eventos, mas a tensão no ar era palpável. Célia continuou seu trabalho em silêncio, enquanto as vendedoras aproveitavam cada oportunidade para fazer comentários desrespeitosos. Durante o horário de almoço, enquanto Bruna e Fabiana saíram para comer em um restaurante próximo, Célia se sentou nos fundos da loja com sua marmita. Era um almoço simples: arroz, feijão, um pedaço pequeno de frango e salada de tomate. Patrícia apareceu na copa dos funcionários com uma expressão irritada. Célia, preciso falar com você. Sim, senhora. Recebi uma reclamação sobre seu trabalho hoje. Aquela cliente disse que quase caiu por sua culpa. Célia respirou fundo antes de responder. Patrícia, eu coloquei a placa de aviso. A cliente não viu porque estava distraída no telefone, e eu a ajudei a não cair. Não me importa o que você acha que aconteceu. O que importa é a percepção do cliente, e ela saiu daqui insatisfeita. Então, o que a senhora quer que eu faça? Que não limpe o chão? Patrícia cruzou os braços. Quero que você seja mais cuidadosa. E também quero que pare de conversar com os clientes. Sua função aqui é limpar, não interagir. Eu só estava tentando ajudar. Não precisa tentar nada além de fazer seu trabalho. Está claro? Célia assentiu com a cabeça, mesmo sabendo que estava sendo injustiçada. Ela precisava daquele emprego, por mais humilhante que fosse às vezes. A tarde trouxe um movimento ainda maior na loja. Várias clientes importantes chegaram e Bruna e Fabiana estavam em seu elemento, vendendo peças caras e recebendo suas comissões. Foi durante esse período de maior movimento que Dona Regina voltou à loja. Desta vez, ela não estava procurando nada específico. Queria observar mais atentamente aquela dinâmica estranha entre as funcionárias. Boa tarde novamente. Bruna a cumprimentou. Decidiu pela bolsa que mostrei hoje cedo? Ainda estou pensando, Dona Regina respondeu. Posso dar uma olhada sozinha na loja? Claro, fique à vontade. Qualquer coisa me chame. Dona Regina caminhou casualmente pela boutique, observando tanto os produtos quanto as pessoas. Célia estava naquele momento reorganizando algumas peças que haviam sido mexidas pelos clientes. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos. Com licença, Dona Regina se aproximou de Célia. Célia imediatamente parou o que estava fazendo e olhou ao redor, nervosa. Não era normal que clientes falassem diretamente com ela. Sim, senhora. Eu queria agradecer pelo que você fez hoje cedo. Vi quando você ajudou aquela mulher a não cair. Célia ficou surpresa. Era a primeira vez em muito tempo que alguém reconhecia algo positivo em seu trabalho. Ah, não foi nada, senhora. Qualquer um faria o mesmo. Não, não faria. Dona Regina sorriu gentilmente. E eu também vi como você foi tratada depois. Foi muito injusto. Os olhos de Célia se encheram de lágrimas, mas ela rapidamente as conteve. A senhora é muito gentil, mas não precisa se preocupar comigo. Como você se chama? Célia. Célia Santos. Prazer, Célia. Eu sou Regina. Posso perguntar há quanto tempo você trabalha aqui? 3 meses, senhora Regina. E antes disso? Célia hesitou por um momento. Não estava acostumada a falar sobre sua vida com estranhos, especialmente clientes da loja. Eu trabalhava em outros lugares, sempre na limpeza. Dona Regina percebeu que havia mais na história de Célia do que ela estava disposta a contar naquele momento. Célia, você estudou até que série? Terminei o ensino médio, senhora. Até comecei uma faculdade, mas... A vida aconteceu. Havia uma tristeza profunda nessas últimas palavras. Dona Regina sentiu que estava diante de alguém que havia tido sonhos interrompidos pelas circunstâncias da vida. Que curso você começou? Administração. Célia respondeu com um sorriso melancólico. Sempre tive facilidade com números e organização, mas meu marido ficou doente e eu tive que trabalhar para sustentar a família.
Depois ele partiu e eu fiquei sozinha com meu filho. Quantos anos tem seu filho? 17. Está terminando o ensino médio, sonha em fazer engenharia. Os olhos de Célia brilharam quando falou do filho. Era claro que toda sua luta e sacrifício eram por ele. Deve ser um orgulho para você. É minha vida toda, senhora Regina. Tudo o que faço é para garantir que ele tenha as oportunidades que eu não tive. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Naquele momento, Patrícia se aproximou com uma expressão irritada. Célia, quantas vezes eu preciso dizer para você não incomodar os clientes? Dona Regina se virou para a gerente com um olhar gélido. Ela não estava me incomodando. Eu que puxei conversa. Mesmo assim, senhora, nossa política é que o pessoal da limpeza não interaja com a clientela. Que política interessante, Dona Regina disse com um tom irônico que passou despercebido por Patrícia. E quem criou essa política? É padrão da empresa, senhora, para manter como posso dizer, o nível da loja. Célia abaixou os olhos, sentindo novamente o peso da humilhação. Dona Regina percebeu o desconforto da mulher e decidiu encerrar a conversa por enquanto. Entendo, disse simplesmente. Obrigada pela informação. Patrícia sorriu pensando que havia conquistado a aprovação da cliente. Posso ajudá-la em alguma coisa, senhora? Não, obrigada. Só estava dando uma olhada. Dona Regina se afastou, mas continuou observando a dinâmica da loja à distância. O que ela viu nas próximas horas a deixou cada vez mais indignada. Bruna e Fabiana pareciam ter prazer em humilhar Célia. Pequenas atitudes maldosas se repetiam constantemente, deixar propositalmente itens caírem no chão para que ela tivesse que recolher, fazer comentários em voz alta sobre sua aparência, tratá-la como se fosse invisível. O pior episódio aconteceu por volta das 4 da tarde. Uma cliente havia experimentado vários vestidos e deixado o provador bagunçado. Célia entrou para organizar tudo, quando Bruna apareceu na porta. Nossa, que demora para arrumar isso, disse Bruna em tom impaciente. São muitas peças e todas precisam ser dobradas direito, Célia explicou. Você sabe quanto custa este vestido aqui? Bruna pegou uma das peças que Célia havia acabado de dobrar. Não, senhora. R$ 2.500, mais do que você ganha em um mês, né? Célia não respondeu, apenas continuou seu trabalho. Deve ser frustrante, Bruna continuou. Mexer todos os dias com coisas que nunca vai poder ter. Eu não penso nisso, Célia disse calmamente. Ah, não pensa? Bruna riu. Então você não tem sonhos? Não tem vontade de usar roupas bonitas? De ser tratada como uma pessoa importante? Célia parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Bruna. Eu sonho sim. Sonho com um futuro melhor para meu filho. Sonho em um dia poder dar a ele tudo o que merece. E sonho com o dia em que pessoas como você vão aprender que o valor de uma pessoa não se mede pelo preço da roupa que ela usa. Bruna ficou sem reação por alguns segundos. Havia uma intensidade no olhar de Célia que a desconcertou. Que dramática, disse finalmente, tentando disfarçar o desconforto. Mas a realidade é que você vai continuar sendo o que é, uma faxineira. Hoje eu sou uma faxineira, Célia respondeu. Mas eu não vou ser para sempre. Havia algo na voz de Célia que fez Bruna se sentir inquieta. Não era desespero nem raiva. Era uma certeza absoluta, como se ela soubesse algo que os outros não sabiam. Dona Regina, que havia presenciado parte da conversa, ficou ainda mais impressionada com a dignidade de Célia. Havia algo naquela mulher que despertava sua admiração e sua curiosidade. O final do expediente se aproximava, e Célia começou a fazer a limpeza geral da loja. Era sempre a última a sair, garantindo que tudo estivesse perfeito para o dia seguinte. Enquanto passava o pano no chão principal, ela ouviu Bruna e Fabiana conversando no balcão. Você viu como ela reagiu hoje? Dizia Fabiana, falando sobre sonhos e futuro melhor. Coitada, Bruna riu. Vive na fantasia, com 45 anos, faxineira, sem estudo. Que futuro melhor ela acha que vai ter? É triste quando as pessoas não aceitam a realidade.
Exato. Ela devia ser grata por ter esse emprego. Muita gente na idade dela nem consegue trabalhar mais. Célia escutava tudo em silêncio. Cada palavra era como uma facada, mas ela havia aprendido a transformar dor em determinação. Cada humilhação se tornava combustível para o fogo que queimava dentro dela. Quando finalmente terminou seu trabalho, Célia se despediu educadamente das vendedoras e se dirigiu para o ponto de ônibus. O trajeto até sua casa levava quase 1 hora, tempo que ela sempre utilizava para pensar e planejar. Naquela noite específica, seus pensamentos estavam mais intensos do que o normal. As humilhações do dia haviam mexido com algo profundo dentro dela. Não era raiva nem revolta. Era uma determinação crescente, como se uma porta estivesse se abrindo em sua mente. Ao chegar em casa, encontrou seu filho Lucas estudando na mesa da cozinha. Ele estava no 3º ano do ensino médio e se preparava para o vestibular. Oi, mãe. Como foi o trabalho hoje? Célia sorriu e beijou a testa do filho. Foi bom, meu amor. Como estão os estudos? Estou estudando matemática para a prova de amanhã. Está difícil, mas eu vou conseguir. Claro que vai, você é muito inteligente. Lucas parou de escrever e olhou para a mãe. Mãe, você está bem? Parece triste. Célia se sentou ao lado do filho. Estou bem, sim. Só pensando. Pensando no quê? Em como as coisas podem mudar rapidamente na vida. Em como às vezes as pessoas nos subestimam, mas isso não significa que elas estão certas. Lucas conhecia bem aquele tom da mãe. Ela sempre falava assim quando algo importante estava fermentando em sua mente. Aconteceu algo no trabalho? Nada demais. Só me lembrei de alguns sonhos antigos. Que sonhos? Célia sorriu e acariciou o rosto do filho. Sonhos de quando eu era jovem como você. De estudar, de construir algo próprio, de fazer a diferença no mundo. Você ainda pode realizar esses sonhos, mãe? Você acha? Tenho certeza. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E a mais inteligente também. Célia sentiu os olhos marejarem. Seu filho tinha razão. Ela havia passado tanto tempo focada em sobreviver que havia esquecido de viver. Sabe, Lucas, eu sempre quis ter meu próprio negócio. Quando comecei a faculdade de administração, minha ideia era abrir uma empresa própria. E o que te impede de tentar agora? Dinheiro, tempo, conhecimento, muitas coisas. Mas você tem a experiência de trabalhar em vários lugares diferentes. Sabe como as empresas funcionam, conhece os problemas que elas enfrentam. Célia olhou para o filho com admiração. Aos 17 anos, ele já demonstrava uma maturidade impressionante. Você tem razão, meu amor. Talvez seja a hora de eu parar de aceitar as limitações que os outros põem em mim. Exato. E sabe o que mais? Você sempre me ensinou que a educação é a coisa mais importante. Por que você não volta a estudar? A ideia ecoou na mente de Célia como um sino. Voltar a estudar. Por que não? Havia cursos noturnos, faculdades à distância. Tantas possibilidades que ela nem havia considerado. Você sabe que mais? Célia disse com um sorriso crescendo no rosto. Acho que você acabou de me dar a melhor ideia do mundo. Naquela noite, Célia mal conseguiu dormir. Sua mente fervilhava com possibilidades. Ela começou a pesquisar cursos online, faculdades que ofereciam horários flexíveis, programas de bolsa de estudos. Descobriu que havia várias oportunidades para pessoas na sua situação. Cursos técnicos em administração, programas de empreendedorismo, até mesmo bolsas integrais para quem comprovasse baixa renda. Na manhã seguinte, Célia chegou ao trabalho com uma energia diferente. Havia algo novo em seus olhos, uma centelha que não existia antes. As vendedoras notaram a mudança imediatamente. Nossa, e a Célia está animada hoje, comentou Fabiana. Aconteceu alguma coisa? Deve ter ganhado na loteria. Bruna riu. Só pode ser isso. Célia escutou os comentários, mas eles não a afetaram como de costume. Ela estava focada em seus planos, em suas possibilidades futuras. Durante o dia, sempre que tinha um momento livre, ela acessava sites de faculdades no celular. Lia sobre cursos, requisitos, formas de pagamento. Cada informação nova alimentava sua esperança crescente. Foi durante uma dessas pesquisas que Dona Regina entrou novamente na loja.
Bom dia, cumprimentou as vendedoras, mas seus olhos procuravam por Célia. A encontrou nos fundos da loja, organizando o estoque. Havia algo diferente na postura de Célia hoje. Ela parecia mais confiante, mais decidida. Bom dia, Célia. Bom dia, senhora Regina. Como está a senhora hoje? Muito bem, obrigada. E você? Parece mais animada hoje. Célia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto inteiro. A senhora tem razão, estou mesmo mais animada. Posso perguntar por quê? Ontem à noite eu conversei com meu filho e ele me lembrou de uma coisa importante. Nunca é tarde para recomeçar. Recomeçar como? Vou voltar a estudar, senhora Regina. Vou terminar minha faculdade de administração. Os olhos de Dona Regina brilharam. Que maravilha! Quando você vai começar? Ainda estou pesquisando as opções. Preciso de algo que funcione com meus horários de trabalho. Você sabe, Dona Regina disse pensativa. Eu conheço algumas pessoas que talvez possam te ajudar com isso. Sério? Tenho uma amiga que coordena um programa de bolsas para mulheres empreendedoras. Talvez seja interessante para você. Célia sentiu seu coração acelerar. Isso seria incrível, senhora Regina. A senhora realmente faria isso por mim? Claro, você me parece uma pessoa determinada e inteligente. Merece uma oportunidade. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa aproveitar a oportunidade quando ela aparecer. Naquele momento, Patrícia se aproximou com sua expressão habitual de desaprovação. Célia, você deveria estar trabalhando, não conversando com os clientes. Dona Regina se virou para a gerente com um olhar firme. Na verdade, eu que estava conversando com ela. E devo dizer que é muito raro encontrar funcionários tão dedicados e educados. Patrícia ficou sem saber o que responder. Não queria desagradar uma cliente, mas também não gostava de ver Célia sendo elogiada. Obrigada pelo feedback, senhora. Célia, quando terminar aqui, preciso que você organize o depósito. Claro, Patrícia. Dona Regina esperou a gerente se afastar antes de continuar a conversa. Célia, me dê seu telefone. Vou ligar para você com informações sobre aquela bolsa. Tem certeza, senhora? Não quero incomodar. Você não está incomodando nada. Pelo contrário, está me dando a chance de ajudar alguém que realmente merece. Célia anotou seu número em um papel e entregou para Dona Regina com mãos trêmulas. Não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Vou entrar em contato com você ainda hoje, Dona Regina prometeu. E Célia? Sim, senhora. Nunca deixe ninguém te convencer de que você não pode realizar seus sonhos. Idade, situação atual, nada disso importa quando se tem determinação. Depois que Dona Regina saiu, Célia ficou flutuando. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que o universo estava conspirando a seu favor. Bruna e Fabiana notaram sua euforia e ficaram curiosas. O que aquela cliente queria com você? Perguntou Bruna. Nada demais, só conversamos um pouco. Conversaram sobre o quê? Coisas pessoais. Que tipo de coisas pessoais? Fabiana insistiu. Célia sorriu misteriosamente. Sobre o futuro. As vendedoras trocaram olhares intrigados, mas Célia não disse mais nada. Ela havia aprendido que alguns segredos eram melhor guardados até o momento certo. O restante do dia passou voando. Célia trabalhava com uma energia renovada, como se cada tarefa fosse um degrau na escada que estava construindo para seu futuro. Por volta das 5 da tarde, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Célia, é a Regina. Tenho boas notícias para você. O coração de Célia disparou. Que boas notícias, senhora Regina. Conversei com minha amiga sobre o programa de bolsas. Ela disse que você se encaixa perfeitamente no perfil que eles procuram. Mesmo? Sim, é um programa para mulheres acima de 40 anos que querem retomar os estudos e abrir negócios próprios. Eles oferecem bolsa integral para o curso de administração, mais um programa de mentoria para desenvolvimento de projetos empresariais. Célia teve que se sentar. As pernas ficaram bambas de tanta emoção. Eu não sei o que dizer, senhora Regina. Diga que você vai aceitar. A próxima turma começa em 3 semanas. Você teria que fazer uma entrevista e apresentar um projeto básico de negócio.
3 semanas? Célia engoliu em seco. É muito pouco tempo para se preparar. Célia, você tem 45 anos de experiência de vida. 3 semanas são mais do que suficientes para organizar suas ideias. A senhora tem razão. Sim, eu aceito. Claro que aceito. Perfeito. E vou te mandar todas as informações por mensagem. E Célia? Sim? Prepare-se. Sua vida vai mudar. Depois de desligar o telefone, Célia ficou parada por alguns minutos, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Em menos de 24 horas, sua vida havia tomado um rumo completamente diferente. Bruna se aproximou com curiosidade. Quem era no telefone? Você está com uma cara estranha. Era uma oportunidade. Célia respondeu simplesmente. Que tipo de oportunidade? Uma oportunidade de mudança. Fabiana também se juntou à conversa. Mudança como? Célia olhou para as duas vendedoras e sorriu. Vocês vão descobrir em breve. Havia algo no tom de Célia que deixou as duas intrigadas e levemente inquietas. Não era o tom de sempre, submisso e resigned. Era diferente. Era confiante. Naquela noite, Célia chegou em casa mais cedo. Havia pedido para sair um pouco antes para poder começar a se preparar para a entrevista. Lucas estava fazendo o dever de casa quando ela entrou. Mãe, você chegou cedo hoje. Pois é, meu amor. E sabe por quê? Por quê? Porque sua mãe acaba de ganhar uma bolsa de estudos integral para terminar a faculdade de administração. Lucas saltou da cadeira e abraçou a mãe com força. Mãe, isso é incrível! Conta tudo! Célia contou sobre o encontro com Dona Regina, sobre a conversa no telefone, sobre as possibilidades que se abriam à sua frente. Eu sempre soube que isso ia acontecer, Lucas disse com orgulho. Você merece tudo de bom que vier. E sabe o que mais? Se tudo der certo, depois de formada, eu pretendo abrir minha própria empresa. Que tipo de empresa? Ainda estou pensando, mas tenho algumas ideias relacionadas ao setor de varejo. Aprendi muita coisa trabalhando em lojas diferentes. Mãe e filho passaram a noite toda conversando sobre planos e sonhos. Era como se uma comporta tivesse se aberto, liberando toda a energia que Célia havia reprimido por anos. Nas 3 semanas seguintes, a vida de Célia foi uma montanha-russa de emoções. Ela continuou trabalhando na loja durante o dia, mas suas noites eram dedicadas integralmente à preparação para a entrevista. Desenvolveu um projeto básico de negócio, baseado em sua experiência no varejo. Sua ideia era criar uma empresa de consultoria para pequenos comerciantes, oferecendo serviços de organização, marketing e gestão. Durante esse período, notou que as vendedoras estavam cada vez mais curiosas sobre suas atividades. Várias vezes a pegaram fazendo pesquisas no celular ou anotando ideias em um caderno. Célia está estranha ultimamente, comentou Bruna com Fabiana. Fica sempre mexendo no telefone, anotando coisas. Deve estar fazendo algum curso online, Fabiana especulou. Esses cursos de qualificação que prometem emprego melhor. Coitada, não sabe que na idade dela ninguém muda de vida mais. É, né? Depois dos 40 é só ladeira abaixo. Célia escutava os comentários e sorria internamente. Se elas soubessem o que estava realmente acontecendo... Dona Regina voltou à loja algumas vezes durante essas semanas, sempre encontrando uma desculpa para conversar com Célia e acompanhar seus preparativos. Como estão os estudos para a entrevista? Perguntou numa dessas visitas. Muito bem, senhora Regina. Estou me sentindo cada vez mais preparada. E o projeto de negócio? Já está praticamente pronto. É sobre consultoria em varejo para pequenos comerciantes. Interessante. Pode me contar mais detalhes? Célia explicou sua ideia com entusiasmo. Dona Regina escutou atentamente, fazendo perguntas pertinentes e sugestões valiosas. Sabe, Célia, eu acho que seu projeto tem muito potencial. Conheço vários comerciantes que se beneficiariam desse tipo de serviço. A senhora realmente acha? Tenho certeza. E quando você estiver formada e pronta para implementar o projeto, talvez eu possa ajudar com alguns contatos. Senhora Regina, eu não sei como vou retribuir tanta gentileza. Você vai retribuir sendo bem-sucedida. Nada me deixaria mais feliz do que ver você realizando seus sonhos. O dia da entrevista finalmente chegou.
Célia pediu uma folga na loja, inventando que precisava resolver alguns problemas pessoais. Ela se vestiu com sua melhor roupa, uma blusa social simples e uma saia preta que havia comprado há anos para ocasiões especiais. Não era roupa de grife, mas estava limpa, passada e combinava bem com sua postura confiante. A entrevista foi num prédio comercial moderno no centro da cidade. Célia nunca havia estado em um lugar tão elegante, mas se manteve calma e focada. A coordenadora do programa, Dra. Márcia Fernandes, era uma mulher de aproximadamente 50 anos, bem vestida e com um sorriso acolhedor. Bom dia, Célia. Por favor, sente-se. Bom dia, Dra. Márcia. Muito obrigada pela oportunidade. Fique à vontade. Vamos conversar sobre você, seus objetivos e seu projeto. A entrevista durou 2 horas. Célia falou sobre sua vida, suas experiências profissionais, seus sonhos interrompidos e sua determinação em recomeçar. Quando chegou a hora de apresentar o projeto, ela se sentiu mais confiante do que nunca. Havia preparado uma apresentação detalhada, mostrando como sua experiência prática poderia ser transformada em um negócio viável. Muito impressionante, Célia, disse Dra. Márcia ao final. Raramente vejo alguém com uma visão tão clara e realista do mercado. Obrigada, doutora. É o resultado de anos observando como as empresas funcionam de dentro para fora. Exato. Você tem uma perspectiva única que pode ser muito valiosa. Devo informar que sua aprovação foi unânime entre os avaliadores. Célia sentiu as lágrimas brotarem nos olhos. Eu consegui? Conseguiu. Bem-vinda ao programa, Célia. Suas aulas começam na próxima segunda-feira. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O trajeto de volta para casa foi uma mistura de euforia e ansiedade. Célia mal conseguia acreditar que havia realmente conseguido. Depois de tantos anos, finalmente estava dando o primeiro passo para mudar sua vida. Quando chegou em casa, encontrou Lucas estudando como sempre. E aí, mãe, como foi? Eu consegui, meu amor, eu consegui. Lucas largou os livros e correu para abraçar a mãe. Os dois choraram juntos de alegria e alívio. Eu sempre soube que você ia conseguir, ele disse. Agora é só o começo. Na manhã seguinte, Célia chegou ao trabalho com uma energia diferente. Sabia que em poucas semanas sua rotina mudaria drasticamente, mas ainda precisava manter o emprego para sustentar a casa. As vendedoras notaram imediatamente que algo havia mudado. Célia está radiante hoje, murmurou Fabiana. O que será que aconteceu? Deve ter arranjado um namorado. Bruna riu maldosamente. Na idade dela, qualquer atenção masculina deve ser motivo de festa. Célia ouviu o comentário, mas nem se incomodou. Estava blindada contra pequenas maldades. Tinha coisas maiores ocupando sua mente. Durante o almoço, decidiu ligar para Dona Regina para contar as boas notícias. Regina, é a Célia. Oi, querida. Como foi a entrevista? Eu passei. Consegui a bolsa. Que maravilha! Eu sabia que você ia conseguir. As aulas começam na segunda-feira. Estou nervosa e empolgada ao mesmo tempo. É natural. Você está prestes a iniciar uma nova fase da vida. E Célia? Sim? Quando você se formar, quero ser sua primeira cliente. Como assim? Tenho algumas lojas e sempre busco consultores qualificados. Seria um prazer trabalhar com você. Célia ficou emocionada. Dona Regina não só havia aberto a porta para seus sonhos, como também estava oferecendo oportunidades futuras. As semanas que se seguiram foram intensas. Célia mantinha sua rotina de trabalho na boutique durante o dia e frequentava as aulas à noite. Era cansativo, mas ela nunca havia se sentido mais viva. As matérias eram desafiadoras, mas ela descobriu que sua experiência prática dava uma vantagem considerável. Enquanto outros colegas apenas teorizavam sobre gestão e atendimento ao cliente, ela tinha exemplos reais de cada conceito. Os professores rapidamente notaram seu engajamento e conhecimento prático. Numa aula sobre gestão de pessoas, ela comentou sobre a importância de tratar todos os funcionários com respeito
independente de sua função. É fundamental que a liderança entenda que cada funcionário contribui para o sucesso da empresa, disse ela. Desde o faxineiro até o gerente, todos merecem dignidade e reconhecimento. O professor ficou impressionado com a maturidade de sua perspectiva. Célia tem razão. É uma visão que infelizmente não é comum no mercado brasileiro. Na loja, as mudanças em Célia eram cada vez mais evidentes. Ela estava mais confiante, mais articulada, mais segura de si mesma. As vendedoras perceberam e ficaram incomodadas. Não sei o que deu na Célia ultimamente, reclamou Bruna com Patrícia. Ela anda muito, sei lá, presumida. Presumida como? Outro dia ela deu palpite sobre organização do estoque, como se soubesse mais que a gente. E ontem eu a vi conversando com uma cliente sobre administração de empresas, acrescentou Fabiana. Desde quando faxineira entende de administração? Patrícia ficou preocupada. Não gostava quando funcionários saíam da linha. Vou dar uma conversada com ela. No final daquela tarde, Patrícia chamou Célia para uma conversa particular. Célia, preciso falar com você sobre seu comportamento ultimamente. Meu comportamento? Aconteceu alguma coisa? As meninas reclamaram que você anda meio diferentes, dando palpites em coisas que não são da sua área. Célia respirou fundo. Sabia que essa conversa chegaria uma hora. Patrícia, eu sempre fui dedicada ao meu trabalho. Se tenho dado sugestões, é porque realmente acredito que podem ajudar. Mas não é sua função dar sugestões. Sua função é limpar. Eu sei qual é minha função, mas também sei que posso contribuir com mais do que limpeza. Célia, cuidado com essa arrogância. Você está esquecendo seu lugar. Aquelas palavras atingiram Célia como um tapa. Seu lugar. Como se ela fosse destinada eternamente a ficar no mesmo ponto, como se não tivesse direito a crescer ou evoluir. Meu lugar, disse Célia calmamente, não é determinado por outras pessoas. É determinado por mim mesma. Patrícia ficou boquiaberta. Nunca havia escutado Célia falar daquele jeito. Como é que é? Eu disse que meu lugar no mundo é determinado por mim mesma, não por você, não pelas vendedoras, não por ninguém além de mim. Célia, acho melhor você repensar essa atitude. Posso começar a procurar sua substituta. Fique à vontade, Patrícia, mas enquanto eu estiver aqui, vou continuar fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. E isso inclui usar minha experiência e conhecimento para ajudar quando necessário. Patrícia ficou sem saber como reagir. Aquela não era mais a Célia submissa de sempre. Nos dias seguintes, o clima na loja ficou tenso. As vendedoras faziam comentários ácidos sempre que Célia passava perto, e Patrícia a observava com desconfiança. Mas Célia estava imune a tudo isso. Sua mente estava focada nos estudos e no futuro que estava construindo. Uma noite, durante uma aula sobre empreendedorismo, o professor propôs um exercício prático. Quero que cada um desenvolva um pitch de 2 minutos sobre seu projeto de negócio. Vamos simular uma apresentação para investidores. Quando chegou a vez de Célia, ela se levantou com confiança total. Boa noite. Meu nome é Célia Santos e venho apresentar a VSC Consultoria, uma empresa especializada em otimização de pequenos varejos. Por 2 minutos ela apresentou sua ideia com clareza, paixão e conhecimento técnico. Falou sobre o mercado, sobre as necessidades dos pequenos comerciantes, sobre sua experiência prática e sobre o potencial de crescimento do negócio. Quando terminou, a sala inteira aplaudiu. Excelente, Célia, disse o professor. Você apresentou um projeto viável, bem fundamentado e com grande potencial de mercado. É exatamente o tipo de negócio que os investidores procuram. Os colegas de classe vinham parabenizá-la. Pela primeira vez na vida, Célia se sentia realmente vista e reconhecida por suas capacidades. Aquela foi uma noite especial. Ao chegar em casa, ela ligou para Dona Regina para dividir a experiência. Regina, desculpa ligar tão tarde. Imagina, querida, como você está? Estou ótima. Hoje tive uma aula sobre empreendedorismo e apresentei meu projeto para a turma. E como foi? Foi incrível.
O professor disse que minha proposta tem grande potencial comercial. Claro que tem. Eu já sabia disso desde o primeiro dia que conversamos. Regina, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você decidiu me ajudar? Você nem me conhecia direito. Dona Regina ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe, Célia, quando eu te vi naquela loja, me lembrei de mim mesma há muitos anos atrás. Como assim? Eu também já fui julgada pela minha aparência, pela minha origem. As pessoas me subestimaram muitas vezes. E eu sei como é doloroso quando isso acontece. Nunca imaginei. Pois é, nem sempre fui bem-sucedida como sou hoje. Tive que lutar muito para chegar onde cheguei. E quando vi como você era tratada naquela loja, vi uma mulher forte sendo diminuída injustamente. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. E obrigada a você por me lembrar que ainda existem pessoas de caráter neste mundo. Nos meses que se seguiram, Célia continuou sua dupla jornada. Trabalhava na loja durante o dia e estudava à noite. O cansaço era grande, mas sua determinação era maior. Suas notas na faculdade eram excelentes. Ela havia descoberto uma paixão por aprender que havia ficado adormecida por anos. Cada matéria era uma descoberta. Cada conceito novo era uma ferramenta para seu futuro negócio. Na loja, a situação continuava tensa. As vendedoras e a gerente faziam o possível para tornar sua vida difícil. Pequenas humilhações eram constantes, mas Célia havia desenvolvido uma blindagem emocional impressionante. Um dia, Bruna decidiu escalar o nível das provocações. Célia, você sabe que tem um cheiro meio estranho ultimamente? Célia parou de limpar e olhou para a vendedora. Como assim? Sei lá, um cheiro de suor misturado com produtos de limpeza. Deve ser por você correr tanto entre o trabalho e essas coisas que anda fazendo. Fabiana riu maldosamente. É verdade, até as clientes estão comentando. Célia sabia que era mentira. Ela sempre tomava cuidado especial com a higiene pessoal. Mas entendeu o jogo que estavam fazendo. Obrigada pelo comentário, disse calmamente. Vou prestar mais atenção. É bom mesmo, Bruna continuou, porque cliente VIP não gosta desse tipo de coisa. Naquele momento, como em um roteiro perfeito, Dona Regina entrou na loja. Bom dia, meninas, cumprimentou as vendedoras, mas seus olhos procuravam por Célia. Bom dia, senhora Regina. Bruna correu para atendê-la. Em que posso ajudá-la hoje? Na verdade, eu queria falar com a Célia. Onde ela está? Bruna ficou desconfortável. A Célia está trabalhando. Posso ajudá-la em alguma coisa? Não. Preciso falar especificamente com ela. Célia apareceu dos fundos da loja, com um sorriso no rosto ao ver Dona Regina. Oi, Regina, como está? Oi, querida. Estava passando aqui perto e resolvi dar uma passadinha para saber como estão os estudos. Estão ótimos. Estou no último semestre já. Que maravilha! E o projeto da consultoria? Está se desenvolvendo muito bem. Inclusive, estou planejando apresentá-lo numa feira de empreendedorismo da faculdade no mês que vem. Bruna e Fabiana escutavam a conversa com espanto crescente. Que faculdade? Que projeto de consultoria? Que orgulho, Célia! Dona Regina disse alto o suficiente para que todos escutassem. Sempre soube que você tinha potencial para ser uma grande empresária. Obrigada por acreditar em mim, Regina. E quando você se formar e abrir sua empresa, não esqueça que tenho várias lojas que precisam de consultoria. Claro, será um prazer trabalhar com você. Dona Regina se despediu com um abraço carinhoso em Célia e saiu da loja, deixando para trás um silêncio constrangedor. Bruna e Fabiana estavam claramente chocadas. Patrícia havia escutado parte da conversa de sua sala. Célia, chamou Patrícia, preciso falar com você. Claro. As três se reuniram no fundo da loja. Que história é essa de faculdade e consultoria? Perguntou Patrícia diretamente. Estou terminando o curso de administração e desenvolvendo um projeto empresarial. Célia respondeu honestamente. E por que nunca nos contou? Porque vocês nunca perguntaram sobre minha vida pessoal. E quando pretende sair daqui? Ainda não defini uma data específica. Preciso primeiro me formar e estruturar o negócio. Bruna não conseguia esconder seu desespero.
Quer dizer que você vai abrir uma empresa de consultoria? É essa a ideia. Mas você é faxineira, Fabiana disse como se isso fosse um impedimento eterno. Hoje eu sou faxineira, Célia respondeu com calma. Amanhã serei administradora. Depois de amanhã, empresária. Havia uma confiança absoluta na voz de Célia que deixou as três mulheres desconcertadas. A partir daquele dia, o tratamento mudou sutilmente. Não houve mais comentários abertos sobre sua aparência ou situação social. Era como se elas tivessem percebido que Célia não era mais a mesma pessoa vulnerável de antes. Os meses finais da faculdade foram intensos. Célia desenvolveu sua tese de conclusão de curso baseada em seu projeto de consultoria. O trabalho foi tão bem elaborado que seu orientador sugeriu que ela participasse de um concurso nacional de projetos empresariais. A feira de empreendedorismo da faculdade foi um sucesso. Célia apresentou seu projeto para uma banca de empresários e investidores, recebendo elogios e até algumas propostas preliminares de parceria. Uma das pessoas presentes era um empresário chamado Roberto Mendes, dono de uma rede de lojas de departamento. Célia, seu projeto me impressionou muito, disse ele após a apresentação. Você tem uma visão muito realista e prática do varejo. Obrigada, Sr. Roberto. Posso perguntar como você adquiriu essa experiência? Trabalhei em várias lojas ao longo dos anos, sempre observando, aprendendo, entendendo como os negócios funcionam na prática. Interessante. E quando você pretende começar a consultoria? Logo após me formar em 2 meses. Eu gostaria de ser um dos seus primeiros clientes. Tenho 5 lojas que poderiam se beneficiar muito dos seus serviços. Célia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seria uma honra trabalhar com o senhor. Ótimo. Vamos marcar uma reunião na próxima semana para discutir os detalhes. Quando chegou em casa naquela noite, Célia encontrou Lucas estudando para o vestibular. E aí, mãe, como foi a feira? Incrível, meu amor. Consegui 3 potenciais clientes para a consultoria. Sério? Que demais! E sabe o que mais? Um deles já quer marcar uma reunião para a próxima semana. Lucas largou os livros e abraçou a mãe. Mãe, você é um exemplo para mim. Ver sua determinação me inspira todos os dias. E você, meu amor, foi quem me lembrou que nunca é tarde para recomeçar. Sem você, eu nunca teria encontrado coragem para tentar. Naquela semana, Célia teve sua primeira reunião como consultora em potencial. Ela se vestiu com um terno simples que havia comprado especialmente para a ocasião. Não era de grife, mas estava impecável e combinava perfeitamente com sua nova postura confiante. A reunião foi num escritório elegante no centro empresarial da cidade. Roberto Mendes a recebeu com cortesia e profissionalismo. Célia, obrigado por vir. Gostaria que você conhecesse minha equipe de gerência. Durante 3 horas, ela apresentou propostas detalhadas para a otimização das lojas. Suas sugestões eram práticas, viáveis e baseadas em experiência real. A equipe ficou impressionada com seu conhecimento e perspectiva única. Célia, disse Roberto ao final da reunião, estou convencido de que você pode fazer uma grande diferença em nossas lojas. Quando podemos começar? Assim que eu me formar oficialmente, Sr. Roberto, em 6 semanas. Perfeito. Minha secretária vai preparar um contrato preliminar para discutirmos os valores e condições. Célia saiu daquela reunião, sabendo que sua vida havia mudado definitivamente. Não era mais um sonho ou uma possibilidade. Era a realidade. Na loja de grife, as coisas continuavam tensas. As vendedoras e a gerente haviam percebido que Célia estava diferente, mas não entendiam completamente o que estava acontecendo. Dona Regina continuava visitando a loja regularmente, sempre fazendo questão de cumprimentar Célia e perguntar sobre seus progressos. Essas interações deixavam as funcionárias cada vez mais curiosas e incomodadas. Em uma dessas visitas, Dona Regina fez um comentário que chamou a atenção de todos. Célia, você já definiu quando vai deixar este emprego? A pergunta foi feita em tom casual, mas o impacto foi enorme. Ainda não, Regina, mas acho que em algumas semanas estarei pronta para fazer a transição. Que bom! Estou ansiosa para ver sua empresa funcionando. Obrigada por todo o apoio.
Sem você, nada disso seria possível. Após Dona Regina sair, Patrícia chamou Célia para uma conversa. Célia, preciso entender o que está acontecendo. Você realmente vai sair? Patrícia, quando chegou a hora, eu vou comunicar oficialmente. Mas eu preciso me planejar. Não posso ficar sem faxineira de uma hora para outra. Eu entendo sua preocupação. Quando decidir sair, vou dar o aviso prévio correto. E esse negócio de empresa própria é sério mesmo? É muito sério, Patrícia. Pela primeira vez, a gerente falou com Célia em tom de quase respeito. Bem, se é isso que você quer, desejo sorte. As semanas finais na faculdade foram um turbilhão. Célia precisava terminar suas matérias, preparar a defesa da tese e estruturar os primeiros passos de sua empresa. Ela havia decidido que se formaria numa sexta-feira e na segunda seguinte entregaria sua carta de demissão na loja. A formatura foi um momento emocionante. Lucas estava na plateia, orgulhoso de ver a mãe recebendo seu diploma. Dona Regina também havia sido convidada e marcou presença na cerimônia. Parabéns, Célia, disse Dona Regina após a cerimônia. Você conseguiu. Obrigada por tudo, Regina. Você foi fundamental nesta jornada. Agora é hora de colocar em prática tudo o que aprendeu. É verdade. Na segunda-feira começa uma nova fase da minha vida. No domingo à noite, Célia preparou cuidadosamente sua carta de demissão. Ela a escreveu à mão em papel timbrado que havia mandado fazer especialmente para sua nova empresa. A carta era simples e profissional. Por meio desta, comunico minha saída da empresa, solicitando dispensa do aviso prévio por motivos de abertura de negócio próprio. Agradeço pela oportunidade de trabalho e me coloco à disposição para esclarecimentos. Atenciosamente, Célia Santos, administradora de empresas. Na manhã de segunda-feira, Célia chegou à loja pela última vez como funcionária. Ela vestia o mesmo terno da reunião com Roberto Mendes e carregava uma pasta executiva que havia comprado no fim de semana. Bruna e Fabiana estranharam imediatamente. Célia, por que está vestida assim? Perguntou Bruna. Preciso falar com a Patrícia, respondeu Célia calmamente. Mas você não trouxe os produtos de limpeza. Não vou precisar deles hoje. As duas se entreolharam, claramente preocupadas. Célia bateu na porta da sala de Patrícia. Entre. Bom dia, Patrícia. Preciso falar com você. Bom dia. Nossa, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Célia colocou a carta sobre a mesa. Estou entregando minha carta de demissão. Patrícia pegou o papel e leu rapidamente. Como assim? Você está saindo? Estou. Me formei sexta-feira em administração de empresas e agora vou abrir minha própria consultoria. Mas, de uma hora para outra assim? Não foi de uma hora para outra, Patrícia. Foram anos planejando este momento. E o aviso prévio? Estou solicitando dispensa. Posso pagar o valor correspondente se necessário. Patrícia ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar a informação. Célia, eu nunca imaginei que uma faxineira pudesse se formar e abrir uma empresa. Patrícia corou. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso, Patrícia. Vocês sempre me viram como alguém sem potencial, sem futuro. Mas eu sabia que era temporário. Bem, desejo sorte na nova empreitada. Obrigada. Célia se levantou para sair, mas antes se virou para Patrícia. Ah, e Patrícia, aquela cliente que sempre conversava comigo, Regina Albuquerque, ela vai ser uma das minhas primeiras clientes. Tem várias lojas e disse que está muito interessada nos meus serviços. Patrícia arregalou os olhos. Regina Albuquerque era uma das clientes mais importantes da loja. Sério? Muito sério. Na verdade, ela foi quem me ajudou a conseguir a bolsa de estudos. A Regina te ajudou? Desde o primeiro dia que nos conhecemos. Ela viu algo em mim que vocês nunca conseguiram ver. Célia saiu da sala deixando Patrícia boquiaberta. Lá fora, Bruna e Fabiana estavam ansiosas para saber o que havia acontecido. E então? Perguntou Bruna. Eu pedi demissão, Célia anunciou. Como assim pediu demissão? Simples.
Não trabalho mais aqui. Mas por quê? Porque me formei em administração de empresas e vou abrir minha própria consultoria. O silêncio na loja foi total. As duas vendedoras ficaram paralisadas. Você se formou? Gaguejou Fabiana. Me formei sexta-feira. Agora sou administradora de empresas e empresária. Mas como? Quando? Nos últimos 2 anos, enquanto vocês achavam que eu não tinha futuro, eu estava estudando todas as noites e construindo um negócio. Bruna tentou reagir. Mas... você é faxineira. Eu era faxineira, Célia corrigiu. Agora sou CEO da VSC Consultoria Empresarial. Ela retirou um cartão de visita da pasta e colocou no balcão. Caso um dia precisem de consultoria em gestão e atendimento ao cliente, já sabem onde me encontrar. As duas olharam para o cartão elegante. Célia Santos, CEO, VSC Consultoria Empresarial, especialistas em otimização de varejo. E meninas, Célia acrescentou antes de sair, aquela cliente que vocês tanto respeitam, Regina Albuquerque, ela vai ser uma das minhas principais clientes. Parece que ela viu potencial em mim desde o primeiro dia. Célia caminhou em direção à porta da loja com a cabeça erguida. Ah, e mais uma coisa, disse se virando uma última vez. Obrigada por me mostrarem exatamente o tipo de gestão que não funciona. Foi uma lição valiosa para minha consultoria. Com essa frase, ela saiu da loja para sempre, deixando para trás 3 mulheres completamente chocadas e sem reação. Do lado de fora, Célia respirou fundo. Era como se um peso imenso tivesse saído de seus ombros. Ela estava livre. Livre para ser quem realmente era. Livre para usar todo o seu potencial. Seu telefone tocou. Era Dona Regina. Alô, Regina. Oi, querida. Soube que hoje é seu primeiro dia como empresária. Como soube? Tenho minhas fontes. Regina riu. Como se sente? Liberta, plena, pronta para conquistar o mundo. E eu estou aqui para apoiar. Quando podemos marcar nossa primeira reunião oficial? Que tal amanhã? Perfeito. E Célia? Sim. Bem-vinda ao mundo dos negócios. Você vai brilhar. 6 meses se passaram desde que Célia deixou a loja de grife. Em meio ano, sua vida havia mudado completamente. A VSC Consultoria havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. Além de Dona Regina e Roberto Mendes, ela conseguiu mais 8 clientes, todos através de indicações. Seus serviços incluíam reorganização de estoques, treinamento de atendimento, otimização de processos e estratégias de vendas. Sua experiência prática era seu grande diferencial. Ela conhecia os problemas do varejo porque os havia vivido. Lucas havia passado no vestibular para engenharia e estava orgulhoso de poder contar para os colegas sobre a trajetória da mãe. A consultoria estava funcionando em uma sala comercial modesta, mas bem localizada. Célia havia contratado uma assistente e estava pensando em expandir a equipe. Naquela manhã específica, ela tinha uma reunião importante com um potencial cliente. Decidiu passar na loja de grife para comprar uma roupa nova. Não porque precisasse, mas porque queria. Quando entrou na boutique usando um conjunto elegante e carregando uma bolsa de couro legítimo, ninguém a reconheceu inicialmente. Bruna se aproximou com seu sorriso profissional. Bom dia, em que posso ajudá-la? Bom dia, estou procurando um conjunto executivo para uma reunião importante. Claro, temos peças lindas da nova coleção. Qual sua preferência de cor? Algo em tons neutros. Preto, cinza, bege. Bruna começou a mostrar as opções mais caras da loja, falando sobre tecidos importados e acabamentos exclusivos. Foi quando Fabiana se aproximou e reconheceu Célia. Bruna, sussurrou no ouvido da colega, você sabe quem é essa cliente? Não, por quê? É a Célia, a ex-faxineira. Bruna olhou mais atentamente e quase caiu para trás. Célia, disse em voz baixa, desacreditada. Célia sorriu calmamente. Oi, meninas. Como estão? As duas ficaram sem saber como reagir. A transformação era impressionante.
Célia estava elegante, confiante, irradiando um sucesso que era impossível ignorar. Você está bem. Diferente, gaguejou Bruna. Estou bem, obrigada. Os negócios estão indo muito bem. Que negócios? Perguntou Fabiana, ainda em choque. Minha consultoria. Já tenho 10 clientes fixos e uma lista de espera. Nesse momento, Patrícia saiu de sua sala e viu a movimentação. O que está acontecendo aqui? Ela parou no meio da frase ao reconhecer Célia. Célia. Oi, Patrícia, como está? Você está... Nossa, vim comprar algumas roupas para o trabalho. Ouvi dizer que vocês têm peças de ótima qualidade. O clima na loja ficou extremamente constrangedor. As 3 funcionárias não sabiam como se comportar. Claro, disse Bruna, tentando recuperar o profissionalismo. Posso mostrar nossa linha executiva. Obrigada. Célia passou a próxima hora experimentando roupas e acessórios. Escolheu 3 conjuntos completos, 2 pares de sapatos e uma bolsa. Tudo da linha mais cara da loja. Quando foi pagar, retirou um cartão de crédito premium de sua carteira de couro. Vai ser no cartão, disse naturalmente. Claro. Bruna processou a compra com as mãos trêmulas. O valor total é R$ 4.800. Perfeito. A transação foi aprovada imediatamente. Célia guardou o cartão e se virou para as funcionárias. Meninas, posso dar uma sugestão profissional? Elas assentiu nervosamente. Vocês precisam aprender a tratar todos os clientes com respeito, independentemente de sua aparência ou situação aparente. Nunca se sabe quem pode ser um futuro cliente importante. Célia, Patrícia tentou se explicar. Sobre o passado, nós... Não precisam se explicar, Patrícia. O passado é passado. Mas espero que tenham aprendido algo com isso. Aprendemos sim, disse Bruna rapidamente. E parabéns pelo sucesso. Obrigada. E meninas? Sim, responderam em coro. Se um dia quiserem mudar de vida, lembrem-se, nunca é tarde demais. Só precisa querer e trabalhar para isso. Célia pegou suas compras e se dirigiu para a porta. E caso algum dia precisem de consultoria empresarial, vocês sabem onde me encontrar. Ela saiu da loja deixando para trás 3 mulheres profundamente reflexivas sobre como haviam tratado alguém que se revelou muito mais do que imaginavam. Do lado de fora, Célia sorriu para si mesma. Não havia sensação de vingança ou revanche. Era algo muito mais profundo. Era a confirmação de que ela havia conseguido se transformar, de que havia provado, para si mesma mais do que para qualquer outra pessoa, que era capaz de muito mais do que os outros viam nela. Seu telefone tocou. Era Roberto Mendes. Célia, como vai? Muito bem, Roberto. E você? Ótimo. Estou ligando para contar uma novidade. Lembra que eu disse que talvez indicasse seus serviços para outros empresários? Lembro. Pois bem, conversei com 5 colegas meus sobre seu trabalho. Todos querem marcar reuniões com você. Sério? Isso é fantástico. Mais que isso, um deles está pensando em propor uma sociedade para expandir sua consultoria para outras cidades. Célia teve que se sentar no banco da praça próxima à loja. Roberto, você tem certeza? Absoluta. Seu trabalho impressionou todo mundo. Você tem um talento natural para isso. Não sei o que dizer. Diga que vai aceitar. Célia, você tem potencial para construir uma das maiores consultorias do país. Após desligar o telefone, Célia ficou alguns minutos em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. Em menos de 1 ano, ela havia saído de faxineira humilhada para empresária bem-sucedida, com propostas de expansão nacional. Não eram apenas os negócios que haviam mudado. Ela havia descoberto quem realmente era por trás daquela persona submissa que havia construído para sobreviver. Havia encontrado sua voz, sua força, sua verdadeira identidade. Naquela tarde, chegou em casa para encontrar Lucas estudando como sempre. Oi, mãe. Como foi o dia? Incrível, meu amor. Recebi uma proposta para expandir a consultoria para o país inteiro. Mãe, isso é demais, conta tudo. Enquanto contava sobre as novidades, Célia percebeu como a dinâmica da casa havia mudado. Não havia mais a tensão constante sobre dinheiro, não havia mais o cansaço extremo de quem trabalha apenas para sobreviver. Havia esperança.
Havia projetos. Havia futuro. E sabe onde eu passei hoje? Disse com um sorriso malicioso. Onde? Na loja onde eu trabalhava. Sério? Como foi? Comprei R$ 4.800 em roupas. Lucas quase engasgou com o suco que estava bebendo. Mãe, você gastou isso tudo? Gastei. E sabe por quê? Porque eu podia, porque eu merecia, e porque foi uma forma de provar para mim mesma que realmente mudei de vida. E como reagiram as pessoas de lá? Ficaram chocadas. Mal conseguiam acreditar na transformação. Deve ter sido gratificante. Foi, mas não da forma que eu esperava. Não senti raiva nem desejo de vingança. Senti pena delas por terem perdido a chance de conhecer quem eu realmente era. Lucas abraçou a mãe. Você é incrível, mãe. É meu maior exemplo de determinação. E você, meu amor, foi quem me lembrou que eu podia ser mais do que era. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu acreditava. Naquela noite, Célia se deitou pensando em tudo o que havia conquistado e em tudo o que ainda pretendia conquistar. A jornada havia sido difícil, dolorosa às vezes, mas cada obstáculo havia sido uma oportunidade de crescimento. Ela havia aprendido que o valor de uma pessoa não é determinado por sua profissão, sua aparência ou sua situação momentânea. É determinado por seu caráter, sua determinação e sua capacidade de superar limitações. As pessoas que a humilharam na loja não eram más por natureza. Eram produtos de uma sociedade que ensina a julgar pelas aparências, que cria hierarquias artificiais baseadas em preconceitos superficiais. Célia havia quebrado essas barreiras não através de revolta ou confronto, mas através de trabalho, estudo e persistência. Havia provado que transformação é possível quando se tem um propósito claro e determinação inabalável. Um ano depois, a VSC Consultoria tinha filiais em 5 capitais brasileiras. Célia havia se tornado uma referência no setor, sendo convidada para palestras em universidades e eventos empresariais. Em uma dessas palestras, ela contou sua história para uma plateia de 500 pessoas. Há 2 anos, eu era uma faxineira que limpava o chão de uma loja de grife, começou ela. Hoje sou CEO de uma empresa que fatura milhões por ano. O que mudou entre lá e aqui não foi sorte, não foi mágica, foi decisão. A plateia escutava em silêncio absoluto. Eu decidi que não ia aceitar as limitações que os outros colocavam em mim. Decidi que minha situação atual não definia meu potencial futuro. E, principalmente, decidi que nunca era tarde demais para recomeçar. Após a palestra, várias pessoas se aproximaram para conversar com ela. Uma delas era uma mulher de aproximadamente 40 anos, usando uniforme de limpeza. Dona Célia, disse a mulher timidamente. Meu nome é Maria. Trabalho como faxineira num escritório. Oi, Maria, muito prazer. Eu queria perguntar, a senhora acha que eu também posso mudar de vida? Eu tenho 42 anos e só estudei até a 8ª série. Célia segurou as mãos de Maria e olhou diretamente em seus olhos. Maria, há 2 anos eu tinha 45 anos e trabalhava como faxineira. Hoje eu comando uma empresa nacional. O que você acha? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas. Acha que ainda dá tempo? Dá tempo, sim. Mas só se você acreditar que dá tempo. A idade não é barreira. A educação formal pode ser adquirida. As circunstâncias podem mudar. O que não pode mudar é a falta de vontade. E por onde eu começaria? Pelo primeiro passo. Pode ser voltar a estudar, pode ser fazer um curso, pode ser economizar para investir em algo. O importante é começar. Maria saiu dali com uma luz diferente nos olhos. 2 anos depois, Célia recebeu um convite para ser madrinha de formatura de Maria, que havia terminado o ensino médio e começado um curso técnico em contabilidade. A transformação havia se tornado contagiosa. Célia recebia mensagens frequentes de pessoas que haviam se inspirado em sua história para mudarem suas próprias vidas. Um dia, trabalhando em seu escritório, agora uma sala ampla e moderna no centro empresarial da cidade, ela recebeu uma ligação inesperada. VSC Consultoria, Célia falando. Oi, Célia, é a Patrícia.
da loja de grife. Célia ficou surpresa. Oi, Patrícia. Como conseguiu meu número? Peguei com a Regina. Eu queria falar com você sobre uma coisa. O que aconteceu? A loja está passando por dificuldades. As vendas caíram muito e a dona está pensando em fechar. Sinto muito ouvir isso. Célia, eu sei que não temos moral para pedir isso, mas você faria uma consultoria para nós? Célia ficou em silêncio por alguns segundos. Patrícia, você tem certeza do que está pedindo? Tenho. Sabemos que erramos com você. Sabemos que perdemos uma pessoa incrível por preconceito e ignorância. Mas você é a melhor consultora da cidade e talvez a única que pode salvar a loja. E as meninas, Bruna e Fabiana, concordam com isso? Foram elas que sugeriram. Estão arrependidas de como te trataram. Célia pensou por um momento. Era uma oportunidade interessante de fechar um ciclo. Tudo bem, Patrícia. Posso fazer uma avaliação da loja, mas quero que fique claro que será uma relação estritamente profissional. Claro. Obrigada, Célia. Você não imagina o quanto isso significa. Uma semana depois, Célia entrou na loja de grife pela terceira vez em sua vida. Primeira como faxineira, segunda como cliente, terceira como consultora. A diferença na recepção foi gritante. Patrícia, Bruna e Fabiana a esperavam nervosas, mas respeitosas. Bom dia, Célia. Obrigada por aceitar nos ajudar, disse Patrícia. Bom dia. Vamos ao trabalho. Durante 3 horas, Célia analisou todos os aspectos da operação da loja. Fez perguntas detalhadas, observou o atendimento, verificou a organização dos produtos, analisou os números de vendas. Ao final, reuniu as 3 para apresentar seu diagnóstico. Vocês querem minha opinião honesta? Claro. O principal problema da loja não são os produtos, não é a localização, não é nem mesmo a concorrência. O principal problema é a cultura organizacional. As 3 se entreolharam. Como assim? Esta loja trata bem apenas os clientes que parecem ter dinheiro. Trata mal os funcionários que considera inferiores. Essa energia negativa se espalha por todo o ambiente e afasta as pessoas. Mas nossos produtos são de qualidade. Produtos bons existem em muitos lugares. O que faz a diferença é como as pessoas se sentem quando entram na sua loja. E vocês fazem muita gente se sentir desconfortável. Houve um silêncio constrangedor. E qual seria a solução? Mudança radical na forma de tratar as pessoas. Todos os funcionários, independente da função, precisam ser respeitados e valorizados. Todos os clientes, independente da aparência, precisam receber o mesmo nível de atendimento. E você aceitaria nos ajudar a implementar essas mudanças? Célia sorriu. Aceito, mas com uma condição. Qual? Quero contratar uma pessoa específica para trabalhar na consultoria da loja. Quem? Uma faxineira chamada Maria. Ela está terminando um curso técnico em contabilidade e precisa de uma oportunidade para crescer. As 3 ficaram surpresas. Uma faxineira para nos consultorar? Uma pessoa inteligente e determinada que entende o que é ser tratada mal e pode ajudar a mudar essa cultura. Patrícia respirou fundo. Se você acha que ela pode ajudar, nós aceitamos. Ótimo. Minha proposta é um contrato de 6 meses. Se ao final desse período as vendas não melhorarem significativamente, vocês não pagam nada além dos custos básicos. Sério? Sério. Tenho confiança no meu trabalho. 6 meses depois, a loja havia se transformado completamente. As vendas haviam aumentado em 150%, o ambiente estava mais acolhedor e a equipe trabalhava de forma mais harmoniosa. Maria havia se revelado uma colaboradora excepcional, trazendo insights valiosos sobre atendimento e gestão de pessoas. Na festa de comemoração dos resultados, Patrícia fez questão de discursar. Quero aproveitar para pedir desculpas publicamente a Célia pela forma como foi tratada quando trabalhava aqui. Nós erramos feio, e ela nos mostrou grandeza ao aceitar nos ajudar mesmo assim. Bruna e Fabiana também pediram desculpas, reconhecendo seus erros e agradecendo a oportunidade de aprender. Vocês não precisam se desculpar mais, disse Célia.
O importante é que aprendemos com o passado e construímos um futuro melhor. Mas nós realmente sentimos muito. Eu sei. E isso mostra que vocês cresceram como pessoas. O perdão não apaga o passado, mas abre caminho para o futuro. Hoje, 5 anos depois daquele primeiro dia de humilhação, Célia é uma das empresárias mais respeitadas do país. A VSC Consultoria tem filiais em 15 cidades e uma equipe de 100 colaboradores. Ela se tornou mentora de dezenas de mulheres que, como ela, decidiram recomeçar suas vidas em idade madura. Criou um programa de bolsas para pessoas de baixa renda que querem empreender. Lucas se formou em engenharia e é sócio da mãe em alguns projetos. Ele sempre diz que o maior aprendizado que teve na vida foi observar a transformação da mãe. Dona Regina continua sendo cliente e amiga. Ela sempre fala que sua maior satisfação foi ter sido a ponte entre o sonho de Célia e sua realização. A loja de grife se tornou uma das mais bem-sucedidas da cidade, conhecida não apenas pelos produtos de qualidade, mas pelo atendimento excepcional a todos os clientes. Maria hoje é gerente administrativa da loja e está terminando sua graduação em administração, também com bolsa de estudos conseguida através do programa criado por Célia. Fim da história. Agora me conta o que você achou dessa história de superação e transformação. Você acredita que é possível mudar em nossas vidas em qualquer idade? Conhece alguém que passou por uma transformação similar? Compartilhe a sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. E se essa história te inspirou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal, para não perder outras histórias emocionantes como essa. Sua participação é fundamental para levarmos mais inspiração para outras pessoas.